Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos abrir novamente a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por Lucas. No capítulo 10. Lucas 10, verso de número 38, 39, 40, 41 e 42. Somente esses versículos. Eu quero que os irmãos atentem para essa leitura. Fique meditando um pouco a respeito desse contexto, que com certeza Deus tem uma revelação aqui dentro dessa palavra para nós. É assim que diz: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta mulher uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. 41. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás, ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podeis aceitar. Glória a Jesus. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós. E nós sabemos que aqui refere-se uma viagem endereçada de Jesus, porque Jesus realmente ele estava indo para a aldeia visitar Marta e Maria. Jesus não estava com nenhum outro propósito a não ser ir na casa dessas duas mulheres, irmãs de Lázaro. E certa vez, quando Jesus chega naquela casa, a Bíblia diz que uma mulher chamada Marta lhe recebeu e lhe acolheu em sua casa. E a Bíblia também vai dizer que ela tinha uma outra irmã chamada Maria, a qual de uma forma tão diferente também o recebeu Jesus. E eu quero nessa noite meditar junto com a igreja num tema que está aqui totalmente baseado nesse texto, que tem como tema o comportamento da igreja influencia em seu desenvolvimento espiritual. Eu vou repetir. O comportamento da igreja, a forma que a igreja se comporta, influencia ou para o bem ou para o mal do desenvolvimento espiritual da igreja. Então eu quero pregar em cima desse texto.
E falar sobre isso, irmão, é fácil, porque isso está relacionado à forma que a igreja está agindo, como que a igreja está sendo igreja. Falar disso é fácil, pelo fato de nós conhecer realmente o comportamento de cada pessoa. Nós, como liderança, conhecemos o comportamento de cada departamento, de cada liderança, de cada jovem, se você não sabe, de cada senhor, de cada senhora, até de cada criança. A liderança, ela tem essa percepção. E num todo, nós conseguimos identificar o comportamento que aquela igreja está tendo, em relação à sua vida espiritual. Se nós generalizar hoje, nós vamos entender que a igreja, ela está sim passando um comportamento que a gente pode dizer um comportamento difícil. Quando eu falo do literal, de toda a igreja universal no mundo, a igreja do Senhor Jesus, ela está passando por um comportamento difícil. E a gente pode dizer que é um comportamento não muito bom. E o que é um comportamento não muito bom? É um comportamento que não é referente àquilo que a palavra do Senhor ela propõe para a igreja em si. Agora, não destacando classes de pessoas, de departamento, mas no geral a gente está vendo uma grande dificuldade. Primeiro, parece-me que a igreja não está entendendo o que é essa igreja. Segundo, parece-me que a igreja ela não sabe quem é o Deus que ela serve, ela não conhece esse Deus. Terceiro, parece-me que a igreja tem algumas dificuldades para acompanhar esse desenvolvimento espiritual que já era para nós estarmos vivendo há muito tempo. Todos nós sabemos que a Bíblia ela está recheada de promessas, e essas promessas tão somente elas são para nós. Ninguém pode tomar posse dessas promessas a não ser nós, os cristãos, que somos co-herdeiros e somos herdeiros das coisas de Cristo. Exclusivamente tudo aquilo que Cristo ele tem preparado é para nossas vidas, sim ou não? A palavra dele vai dizer que ele não lança as coisas preciosas para qualquer pessoa. Então tudo aquilo que ele tem reservado é para a igreja. Então a igreja precisa tomar posse. Mas eu estou falando de coisas que até para receber de Deus nós temos que ter sabedoria para receber. Estou falando de um texto que antecede algo muito glorioso que aconteceu no meio dessa família. A Bíblia ela não especifica nenhum outro indivíduo a não ser Marta, Maria e Lázaro. Então acredita-se que quando Jesus se destaca a caminho da casa de Marta e Maria, Jesus estava endereçado, ele ia com um propósito. Quando Jesus decide ir nas nossas casas, ele vai com um propósito para realizar. Então, eu acredito que Jesus, ele queria de alguma forma mostrar para alguma daquelas mulheres que o seu comportamento estava errado. A Bíblia vai dizer que através de várias passagens que nós só recebemos algo de Deus se nós formos merecedores, sim ou não? Então com isso vem-me ao entendimento que o comportamento cristão ele é importante. Por quê? Porque ele promove
ou ele descarta certos benefícios que o Senhor ele pode nos dar. Então o comportamento é ele quem vai dizer se eu sou digno de receber algo de Deus ou não. Deus faz a promessa, Deus libera a promessa. Se eu vou receber ou não, aí compete a mim e o julgamento de Deus para com a minha vida, porque Deus vai ver se eu sou digno ou não de receber a promessa. Então o comportamento ele está relacionado primeiro o quê? A fé. Segundo, o comportamento está relacionado às atitudes do cristão. Eu quero dizer para você que aonde você for, você pode ser crente. Se você for uma praia, você pode ser crente lá. Se você for para um lugar bem distante, para uma ilha onde não tem ninguém, só você, você também pode ser crente. Se você for para uma partida de futebol, você também pode ser um crente lá, e as pessoas vão identificar isso, porque elas vão ver uma diferença na sua vida. Aonde você chegar, você vai ser um cristão. Salvo que também, relacionado ao seu comportamento, você também pode demonstrar que você também não é um cristão, porque logo as pessoas vão identificar. E Jesus, em seus feitos, ele era mister, ele era sábio em identificar as pessoas que lhe serviam e as que não serviam. A sua palavra diz: ora, outra vez verei a diferença entre os que servem e os que não servem. Então há uma diferença entre alguns que promovem a bênção e outros que descartam a bênção, que jogam fora. Porque nós precisamos entender, irmão, que nós servimos um Deus que Ele está preparado para nos abençoar. A palavra dele vai dizer lá no livro o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, que Ele nos coloca em uma condição de bênção e de maldição. Só quem vai escolher é nós, concernente ao nosso comportamento. Se nós tivermos um comportamento bom como igreja, nós vamos ter um desenvolvimento, a igreja vai começar a crescer. Se a gente todos andar num só pensamento, numa só busca, se comportando de uma mesma forma, lutando por uma mesma coisa, em busca de uma mesma coisa, então a gente vai começar a viver as coisas de Deus na nossa vida, na nossa igreja. E em relação à nossa fé e às nossas atitudes, tudo culmina naquilo que a gente faz, da forma que a gente crê, da forma que a gente pede. Tudo isso há diferença. E dentro do contexto de Marta e Maria, nós podemos ver isso, porque até a forma de acreditar, a forma de crer, a forma de buscar Jesus foram diferentes. Como eu disse no início da minha fala, antes que eles viessem passar por uma grande experiência de ver Lázaro ser ressuscitado, Jesus foi à casa delas, porque Jesus estava comprometido a mostrar para Marta que o seu comportamento estava errado. Primeiro, quando Jesus chega lá, Marta se distrai. E ninguém pode se distrair quando está na presença de Deus. Porque quem se distrai na presença de Deus não vê nada, não sente nada, não leva nada, não ouve nada, não faz nada. A Bíblia vai dizer que quando ele chega à casa de Marta e de Maria, a gente viu a diferença de como elas receberam. A Bíblia diz que Marta corre e vai para os seus afazeres, e ela se irrita
Pela questão que ela vê Maria se debruçar, se ajoelhar aos pés de Jesus e não fazer nada. Ela disse para o Senhor: Senhor, tu não está vendo não o jeito dela? Ela não está fazendo nada, eu vou te servir, só tu não vai falar nada. Aí ele diz: Marta, Maria tem escolhido a melhor parte. Que melhor parte é essa? De ouvir Jesus. O fato de você estar aqui nessa noite é porque, independente do desejo que você tinha ou não, da força, do vigor que você tinha ou não de estar aqui, você escolheu a melhor parte. Porque você está aqui para ouvir a palavra de Deus. E nós chamamos isso de comprometimento, de amor pela palavra de Deus. Que é o fato de, como eu costumo dizer, que muitos vão perder até a sua salvação. Repito, muitos vão perder a sua salvação porque não estão dando crédito, ou porque não estão comprometidos em saber o que é que Deus quer com a sua vida. Estão distraídos, estão preocupados. O segundo sentimento dela, além da distração, preocupação. E várias vezes o Senhor ele falou com os seus discípulos a respeito disso. Ele disse: olha, quando vocês saírem, forem fazer a obra, não se preocupe com nada. Leve só a minha palavra, e aonde você chegar, quem receber vocês, abençoe. Quem não receber, bate os pés, vira as costas e sai de lá. Eu vou cuidar de vocês, do vestido, do calçado, comer. E quando vocês começarem a falar, ele disse: eu colocarei as palavras na sua boca. Então o comportamento que está relacionado à fé e às atitudes tem a ver com a carta que Tiago escreve. E ele fala de fé e ele fala de obras. Tem a ver com o comportamento que nós temos quanto os afazeres da casa de Deus. Tem a ver com a responsabilidade que nós temos quando assumimos que temos um cargo na casa do Senhor. Que por causa dos outros afazeres, das outras preocupações e das outras distrações, a gente negligencia e a obra de Deus padece. Então tudo isso está relacionado à fé e às atitudes do cristão. Agora, saiba de uma coisa, irmão: compete a Deus fazer esse julgamento, se nós teremos ou não direito a uma parte que não nos será tirada. Que parte é essa? A presença de Deus. Porque quem não tem comprometimento com o Senhor, quem não valoriza as coisas do Senhor, é uma pessoa seca, uma pessoa fria. Ela não tem nada. Nós estamos falando de espiritualidade. Então, essa pessoa é uma pessoa pobre espiritual. A visita a Marta e a Maria não foi algo ocasional. A gente vê no início do texto que Jesus estava indo para lá. Versículo 1 ele diz: aconteceu que, indo Jesus de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu aonde? Em casa, irmão. Jesus estava indo em direção à casa de Marta e Maria. Não era para outro lugar que ele ia com o endereço certo. Não foi algo ocasional, pois havia um propósito de Jesus relatar naquele momento justamente o comportamento de Marta. Maria, ela conseguiu chamar a atenção do Senhor quando ela se assentou aos seus pés para ouvir. Eu não sei se Marta passou tão desapercebida, tão distraída, tão preocupada, que ela não soube que quem estava lá era o próprio Deus na sua casa. Então quero dizer que às vezes o próprio Deus está na nossa casa, está na igreja, e a gente não está entendendo.
E a palavra dele diz que aonde ele está, irmão, alguma coisa acontece diferente. E se ele estiver na tua casa, que eu não sei, só você sabe, porque isso vai depender do teu comportar, porque isso influencia o desenvolvimento da tua vida espiritual. Se ele estiver na tua casa, irmão, vai começar a acontecer coisas diferentes. Se não, as coisas vão continuar da mesma forma. Porque a Bíblia diz, que aonde ele está, aonde ele chega, algo diferente acontece. Pastor, biblicamente falando, tem alguma coisa relacionada a isso? Tem um homem que se encontrava numa terra distante. Davi decidiu levar a presença de Deus, a arca, e aconteceu algo que a Bíblia descreve que um homem chamado Uzá quis tocar na arca e a arca caiu. Os bois tombaram e a arca caiu. Quando ele toca, ele morre. Davi decidiu deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Só, irmão, que quando a presença de Deus chega na casa de Obed-Edom, não precisou muita coisa. Passou 3 meses lá. E a Bíblia diz que Deus mudou toda a vida de Obed-Edom. Está vendo a diferença? Então, Obed-Edom era um homem simples. Segundo os estudos extra, ele era um simples homem que cria em Deus e que andava com dignidade, e que o seu comportamento realmente demonstrava que ele era uma pessoa de Deus. E aí, com certeza, algo ia se desenvolver. Deus ia criar uma situação, ia mostrar na vida dele a diferença. Maria chama Jesus e se lança aos seus pés para ouvi-lo. Porém, Marta se mostrou ocupada e distraída com os afazeres. E é justamente esse comportamento, quanto à igreja, que muitas vezes nos priva de muitos benefícios de Deus. Os irmãos estão compreendendo, né? A forma que a igreja se comporta é que vai dizer e influenciar que igreja ela vai ser. Vamos fazer aqui colocações, por exemplo. A liderança da igreja sempre ela vai elevar a igreja a uma busca, por exemplo. Eu disse que Deus está preparado para abençoar a igreja. Só que Ele só vai dar as coisas à igreja se a igreja quiser buscar, a igreja se interessar e fazer por onde receber essas coisas. Se a igreja não estiver nem aí, irmão, para se desenvolver e crescer espiritualmente, ela vai continuar sendo a mesma igreja. Porque a igreja somos nós, aqui é o templo. E se a gente não procurar se desenvolver, a gente não cresce. Então a gente tem que fazer algumas coisas. A gente tem que buscar algumas estratégias. A gente tem que se movimentar para que a obra de Deus ela venha crescer. Entenda que quando a obra de Deus cresce, toda a igreja é abençoada. Com certeza. Porque o número de pessoas cresce, o número de salvos cresce. E quando isso acontece é porque a bênção de Deus está aumentando. A história de Marta e Maria, ela nos dá um grande ensinamento de muita importância, para a gente saber priorizar certas coisas na nossa vida. Olha aí, é isso que a gente tem deixado, de priorizar certas coisas na nossa vida. E fazendo isso, a gente tem deixado de ser abençoado. A gente se priva de receber a bênção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Estar na presença de Deus, irmão, buscando conhecer a sua palavra,
e evitando algumas distrações do mundo e conseguindo equilibrar a nossa vida em amor, em fé, que é o fundamental, isso é de suma importância da igreja. Porque se não houver essa busca, essas coisas aqui elas não vão acontecer no nosso meio. Marta, ela nos ensinou que tarefas da vida diária, elas não devem tirar o nosso foco. As coisas que muitas vezes não transcendem de Deus, não vem de Deus, às vezes está conseguindo tirar a nossa visão, e a gente estamos perdendo o alvo para o qual nós fomos chamados para acertar. E a Bíblia fala disso, para nós seguir e prosseguir e acertar o alvo, chegar no lugar que nos foi proposto. E o que é o nosso alvo? É o céu. A gente está estudando isso. O nosso alvo é o céu. É por isso que eu digo, não adianta, irmão, a gente ficar buscando outro alvo, buscando outras coisas, querendo pedir a Deus outras coisas. Deus quer nos dar, irmão, é coisas espirituais. O que a gente precisa de materialismo, a gente já tem, irmão. A gente já tem uma casa para morar. A gente já tem uma roupa, mesmo que seja a mesma roupa, a gente tem a roupa para vir à igreja. A gente já tem um calçado. Todo dia a gente come, irmão. E todo dia a gente coloca a nossa cabeça no nosso debruço, no nosso travesseiro, e a gente dorme. E muita gente por aí está com o bolso cheio de dinheiro e não consegue dormir. É por isso que a Bíblia fala: é melhor um pouco, um bocado pouco, do que a mesa farta, cheio de tribulação, cheio de distração, cheio de preocupação, cheio de culpa, cheio de enrolada, cheio de enganação. É melhor a gente muitas vezes aceitar o pouco e ser fiel no pouco, porque sendo fiel no pouco é onde Ele nos coloca no mundo. Marta, ela também exemplifica aqui, exemplifica bem que na maioria das pessoas da atualidade estão vivendo um estilo de vida hiperativo e caótico. As pessoas quer, mas não tem nada na vida. Busca, cava. Tem pessoa que tem 2 empregos, irmão. Vai trabalhar nos 2 lugares e deixa de estar aqui na casa do Senhor. Está entendendo? Então são as distrações, são as coisas que tiram o foco das pessoas. Os irmãos que estiverem me compreendendo, diga amém. A importância de ouvir a palavra de Deus é extrema. Sabe por quê, irmão? A história aqui, ela destaca bem a escolha de Maria de assentar-se aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos, e a escolha de Marta. E isso está se referindo ao quê? O comportamento das 2 mulheres. Quando ela viu Jesus adentrar a sua casa, irmãos, essa Maria, que é a mesma Maria que lavou e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, ela debruçou-se nos pés de Jesus e disse: Jesus, fala tuas palavras que eu quero te ouvir. Eu imagino ela como aqueles pássaros com ansiedade de se alimentar, quando os seus pais trazem o alimento e eles ficam de boca aberta, esperando se alimentar. Assim estava Maria aos pés de Jesus. Marta não, virou as costas e começou a fazer as coisas pensando que estava agradando Jesus. É onde nós começamos a entrar nas revelações.
Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que a gente pensa que está agradando Jesus e não está. Mas pastor, tem exemplo disso dentro da igreja? Tem, irmão. Escute, para você não sair falando besteira por aí. Tem casamento se acabando, porque mulheres dão atenção, auxílio à igreja e esquecem de seus maridos em casa. Tem gente perdendo o emprego, porque literalmente querem subjugar os seus patrões a pedir certos horários, que querem trabalhar e interfere no seu desenvolvimento, no seu andamento na igreja, e etc, e etc. Várias coisas que acontecem que atrapalham muitas vezes essa questão que a gente chama de distração, porque o perigo na vida do crente é a distração. Marta estava tão preocupada com as tarefas domésticas, irmão, que ela perdeu a visita de Jesus. Jesus foi na casa dela e ela perdeu a oportunidade de ser abençoada. Por quê? Porque estava preocupado com outras coisas. E isso pode ser aplicado na nossa própria vida, quando muitas vezes a gente deixamos nos distrair com tarefa, preocupações mundanas e muitas vezes algumas programações. Por que eu digo isso? Porque tem gente, irmão, que troca Jesus por uma novela. Tem gente que troca Jesus por um jogo de futebol. Tem gente que troca Jesus por uma calçada. Pior para estar falando da vida dos outros. Então são várias coisas supérfluas que a gente não deveria fazer isso. Não deveria de maneira alguma, porque a gente perde a oportunidade da visita de Deus na nossa casa. Agora, eu vejo aqui, irmão, tanto no texto, como nesse contexto que nós estamos trazendo aqui, que a compaixão de Deus, ela sempre sobrepõe essas coisas, né? Porque Deus sabe que nós somos cheios de limitações. Mas nós não vamos se apegar a isso, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele também abomina o pecado. E apesar da aparente repreensão que Ele teve quando esteve ali diante de Marta, pela sua preocupação e ansiedade com as tarefas domésticas, Jesus também, Ele mostrou compaixão e amor por ela, né? Ensinando que ela deveria observar as suas prioridades da sua vida. E quem era a prioridade naquele momento? Era Jesus. E é isso que eu estou falando. Às vezes a nossa prioridade está sendo Jesus e a gente está colocando outra coisa no lugar dele. Certo? Aí vem uma reflexão para nós, como uma interrogação para todos nós que estamos aqui, que compete a gente responder para Deus isso. Não para mim, não respondo para mim. Mas o que é agradar-se do Senhor, irmão? É a gente se achar como merecedor daquilo que Deus ele possa promover na nossa vida. É quando Deus acha graça em nós. Não é porque Deus está sorrindo da gente, não é porque Ele acha graça na nossa vida, de forma que Ele nos abençoa pelo aquilo que nós merecemos. Então, aplique essa passagem, essa história de Marta e Maria na sua própria vida agora. Comece a pensar e faça como se fosse um teste para você próprio em relação ao estado de caráter que você se encontra diante de Deus, e faça a si mesmo as seguintes perguntas:
O que tem ocupado o lugar principal dos meus pensamentos? Repito, o que tem ocupado o lugar principal dos meus pensamentos? Cristo e a salvação, ou o mundo e as coisas mundanas? Primeira pergunta. Segunda, estou quase sempre afadigado com muitos afazeres. Tem muita coisa para me fazer e eu só vivo cansado. Quem vive assim não tem tempo para Jesus não. Sabe por quê? Porque você chama para consagração e a pessoa diz que está cansada. Você chama ela para oração, ela diz que está cansada ou tem alguma outra coisa para resolver. Você chama ela para a escola bíblica, que é aprender a palavra de Deus, e também ela inventa uma desculpa. Porque quem quer as coisas com Deus, irmão, ele dá um jeito. E quem não quer, inventa uma desculpa, irmão. Segunda pergunta. Estou quase sempre muito afadigado com muitos afazeres. Será que tenho dedicado o meu tempo e qualidade para estar a sós com Deus? Olha aí. Porque nessa segunda pergunta eu vejo coisas concernentes ao nosso relacionamento com Deus. É dedicar o meu tempo e qualidade. Deus não quer qualquer tempo, irmão. É por isso que eu digo que não adianta só entrar na casa do Senhor e sair da mesma maneira. Tem que ter uma diferença. O que você vai apresentar para Deus tem que ser o melhor. Deus não quer bezerro humano. Deus não quer ovelha cega não, irmão. Ele quer o melhor holocausto, o melhor sacrifício, que quando você botar no altar, o fogo ele vem e consome. O melhor. Terceiro, será que sigo a tendência natural da maioria de pensar que agrado mais a Cristo quando faço muitas coisas visíveis e externas para Ele? Ou seja, muitas pessoas que estão se enganando, como eu falei, pensando que estão fazendo coisas que estão agradando a Deus, e muitas vezes é para agradar os homens. E a palavra dele vai nos ensinar, irmão, que quando façais alguma coisa, faça como que para o Senhor e não para os homens. Não tem galardão de homem, irmão. O galardão que a gente recebe é do Senhor e é certo. Nada que a gente faz para o Senhor é de graça. Até um copo d'água, a Bíblia diz, você dá um dos meus pequeninos, você já tem o seu presente, o seu galardão. E isso às vezes são coisas que a gente define como coisas boas. E na verdade, ela pode nos estar distraindo a nossa vida e a gente pensando que é a melhor coisa. Apesar de existirem muitas coisas boas, e por mais que interessantes e benéficas que sejam, elas não constituem uma coisa boa em si. Por exemplo, saúde, conforto doméstico, uma carreira acadêmica, uma posição profissional, status, uma busca por prazeres e entretenimento, entre lazer, mídias, arte, literaturas, atividade física e etc. Parece coisas boas. Só que na maioria das vezes, se nós não souber equilibrar essas coisas, se nós não souber remir essas coisas, a gente vai colocar elas no lugar do Senhor. A academia vai tirar você da igreja, porque você tem que ir para a academia, porque você tem que ter um corpo bom, e aí você deixa de vir para a igreja. O curso vai te tirar da igreja, porque você tem que ter. Eu estou falando isso, irmão, abro parênteses, para dizer que às vezes
Não tem como a gente mudar certas situações. Mas tem crente, irmão, que pede para trabalhar de 2 a 10 para não vir para a igreja. Está entendendo? Então, aonde é que Cristo está sendo prioridade na vida desse cristão? Pelo amor de Deus. Que comportamento ele está tendo? E que diferença a gente vê na vida de uma pessoa dessa? Nenhuma, irmão. Vai continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque não vai viver experiência. Quando Cristo endereçou ir à casa de Marta e Maria, estava preparando elas para aquilo que elas iam passar. A gente vai já chegar lá. Está lá em João 11. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Agora eu digo para vocês que apenas uma coisa de todas essas é o necessário. Há uma coisa que é tão extraordinária e tão excelente, que pode ser considerada a melhor que você venha adquirir na sua vida, que não seja a presença de Deus e os seus ensinamentos. Não há. Porque o que completa o homem, o cristão que eu estou falando, crente, é a presença de Deus e a sua sabedoria, a sua graça. É o crente conseguir se desenvolver na graça e no conhecimento do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Então a gente vê esse diferenciamento na vida dessas duas mulheres. Agora nós vamos lá para João, no capítulo 11, onde Jesus, ele ressuscita Lázaro. Jesus teve uma conversa novamente com ele. Ora, a Bíblia diz que estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta e de sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha lhe enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aí todos nós conhecemos a história, que passou-se 4 dias e aí Lázaro morreu. Foi sepultado. E depois Jesus foi se haver com Marta e Maria, e todos nós conhecemos a história. Vamos aqui para o versículo de número 21, onde vai diferenciar o comportamento dessas mulheres. Quando Jesus visita elas lá, na casa delas, na aldeia de Betânia, que estava tudo bem, mas Jesus tinha um propósito. Porque nem sempre Jesus vai chegar só em momentos ruins. Ele quer estar em momentos bons da nossa vida. Só que o crente não entende isso, porque isso remete ao próprio comportamento do crente. O que é que acontece? Quando o crente está bem, ninguém sabe onde é que ele está. É comportamento aí. Quando o crente está com o bolso cheio de dinheiro, irmão, cheio de saúde, ninguém sabe onde é que ele está. Aí quando ele está precisando de Jesus, aí ele corre para a igreja. É assim, irmão? Sim ou não? É, irmão, sempre é assim. E quando Jesus chegou lá, no primeiro momento, o que foi que aconteceu? Maria correu para os pés de Jesus. E Marta ficou distraída e preocupada. Versículo 21 de João 11 diz que disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o que é que ela disse para Jesus. Ela estava colocando a culpa em Jesus, porque ele não chegou no tempo proposto, a qual ela convidou. Jesus, se tu tivesse chegado logo, meu irmão não teria morrido. A culpa é tua, Jesus. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
ou tu concederás. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha o que ela diz. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Os irmãos estão compreendendo, né? Nós estamos falando de comportar. Certo. Disse-lhe Jesus, 25: ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Aí ele diz: tu acredita nisso? Jesus fez uma pergunta porque ele conhecia o comportamento, está relacionado à fé e às atitudes de Marta. Aí ele diz: Marta, tu acredita? Disse ela: sim, Senhor. Olha em que ela acreditava. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Só que ela não acreditava que Jesus podia ressuscitar o irmão dela. Ela acreditava que Jesus era o Cristo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá. Que o significado, o mestre está bem aqui, está vindo. Aí, irmão, o final do versículo, que é o mistério. E chama-te, Maria, está te chamando. No primeiro momento, Jesus tinha falado com quem? Diga, com Marta. Diga, irmão. No primeiro momento, Jesus tinha falado com Marta. Só, irmão, que Jesus, ele mandou chamar Maria. É forte, irmão, isso aqui. Porque Jesus sabia o comportamento de Marta. E ele sabia que não poderia fazer nada por ela, que ela não usaria a fé, e nem tampouco a sua atitude faria com que Jesus fizesse alguma coisa. Aí ele disse: vai lá chamar Marta. E ela foi em segredo, sem dizer para ninguém: olha, Jesus está vindo aí e ele mandou te chamar. Irmão, a atitude de Maria foi totalmente diferente. Quando ela se encontrou uma primeira vez, ela se lançou aos pés de Jesus. Versículo 28, perdão. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Irmão, versículo 29 diz que ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. A ti, quando ela ouviu dizendo: Maria, o Senhor está te chamando, ela se levantou logo e foi ter com ele. Agora eu não sei se você vai pular, se você vai dar um glória, se você vai levantar da cadeira, se você vai entender. Mas no versículo 30, pois Jesus ainda tinha chegado à aldeia, mas estava o lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram Maria, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Agora o 32 diz que, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem pegou aí, irmão, a diferença? Quem pegou? Porque quando Marta viu Jesus no primeiro momento, ele disse: ei, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não, viu? A culpa é tua, que tu não veio logo. Mas quando Marta ouviu que ele o chamava, ela foi ao seu encontro e lançou-se aos seus pés, dizendo:
Senhor, até a forma é diferente. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí, irmão, isso aqui mexe com o Senhor. Esse comportamento aqui é o que diferencia do crente, do servo, do que serve para o que não serve, do que vive as promessas para os que não vivem as promessas, do que recebe para o que não recebe, do que entra de uma forma e volta de outra, e do que entra de uma forma e volta do mesmo jeito. É isso aqui que diferencia. Jesus, pois, quando viu ela chorar, Maria, e também aqueles judeus que estavam com ela ali, que vieram com ela, ele moveu-se em espírito, e a palavra que vai dizer perturbou-se. Quem? Jesus. Jesus perturbou-se. Naquele instante, pode ter certeza disso, ele ficou vendo o que é que ele ia fazer. O que é que eu vou fazer? Versículo 34. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem aqui ver. Quando Jesus viu, sabe o que é que aconteceu? Jesus chorou. Versículo mais pequeno da Bíblia, 35 de João 11. Jesus chorou. Por quê? Porque aquilo ali, irmão, comoveu. Se ele moveu em espírito, aquilo comoveu o seu coração. Dele ver a sua irmã aos prantos chorando, em busca de que o seu irmão fosse ressuscitado. Vamos continuar. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava. Olha a diferença. Você está vendo como Jesus amava aí Maria, Lázaro? O negócio com eles era diferente, viu? O negócio com Maria, o tratado de Jesus com Maria e Marta era diferente, pessoal. E alguns deles disseram: será que não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, 38, pois movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, que era uma caverna e também que tinha uma pedra. Veio ao sepulcro, que era uma eu acho que os irmãos não estão atentando para a leitura não, viu, irmão? Se os irmãos já querem ir embora. Jesus veio onde ele estava, que era uma caverna, e que tinha uma pedra ali no meio. E Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e que além de ser uma caverna, tinha uma pedra posta sobre ela. Primeiro lugar, primeira coisa que eu aprendo aqui, já vou terminar. Caverna não é lugar de crente. Ficar em casa, irmão, não é lugar de crente. O Senhor quer você aqui na igreja. O Senhor quer Ele na sua presença. O Senhor quer que você venha e você lance-se aos seus pés e ouça aquilo que Ele tem para falar para você. Segundo, a pedra, ela vai simbolizar as dificuldades que a gente sempre coloca no meio para que Jesus ele venha operar. E aí vai a incredulidade, o pecado, aí vai tantas pedras que a gente coloca, a dificuldade. Porque o sol está quente, porque está chovendo, porque isso, porque aquilo, porque é fulano de tal, porque é Beltrano. Irmãos, a palavra que sai deste lugar é a palavra de Deus.
Jesus disse uma coisa: tirai a pedra. Olha onde está Marta. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, não tem mais jeito não, porque já é de 4 dias. Aí Jesus disse: não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus? Aconteceu que tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, eu te dou graças por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto, ou seja, o Senhor falou tudo isso nessa noite para a gente crer, irmão. Para a gente crer. Então tudo o que o Senhor há de fazer, tudo o que o Senhor fizer, vai depender de uma coisa: do nosso comportamento, para que haja um desenvolvimento e um crescimento espiritual para a sua igreja. Amém? Então vamos ficar de pé nessa noite e vamos orar agradecendo o Senhor por essa palavra, em nome